Já não conseguíamos trabalhar normalmente, fizemos uma reunião e resolvemos não ir trabalhar, ficamos em casa, e confesso com muito medo. O cansaço tomou conta de todos, dormimos até mais tarde um pouco, nada corriqueiro. Acordei bem assustado rezando para que esta situação fosse um sonho, mas não era. Inacreditavelmente, sem podermos sair da fazenda e aguardando ansiosamente o retorno do patrão, resolvemos após o almoço fazer uma patrulha em volta da fazenda, o mais perto possível caso houvesse a necessidade de voltarmos rapidamente para a segurança do alojamento. Dividimos-nos e fomos, era dia, mas fomos com medo, todos tinham um rádio de curto alcance, a antena principal ficava na fazenda então o alcance era limitada, coisa de 1000 metros. Interessante que não queríamos acreditar no que estava acontecendo, foi quando um de nossos amigos chamou no rádio. Ele estava um pouco assustado, pois bem longe avistou a hélice de um helicóptero escondida, talvez a ventania do dia anterior teria removido alguns galhos que estavam escondendo o mesmo. Já estava passando das 18 horas, então resolvemos voltar, pois anoiteceria rapidamente. Gostaria de salientar que o lobisomem não aparecia após anoitecer e sim após as 23h30 até mais ou menos umas 3 da manhã. Parecia um pesadelo, fechamos as portas e ficamos de guarda. Um de nossos amigos tocou no assunto, tipo assim de quem é aquele helicóptero, será que é do dono da fazenda, não o vemos mais. Quando amanhecer vamos até lá e confirmar se é. Em uma resenha começamos a falar de nossas famílias, falávamos sobre a saudade dos filhos da esposa que havia ficado, o incrível é que todos estavam na mesma situação que a minha. Todos estavam dormindo na rua e sem perspectiva de vida, prontos para entrar em depressão profunda. O que acontecia e que fomos escolhidos a dedo, descobrimos também que os dois que foram atacados rapidamente, na realidade não foram, eles sumiram por si só. A noite foi calma, talvez porque não era lua cheia, eu nem sei mais o que dizer. Fomos procurar o helicóptero, chegando lá, era sim o helicóptero do dono da fazenda. Não foram embora, ao lado do helicóptero havia marcações de pneu partindo em direção à cidade mais próxima, mas tínhamos certeza que não havia nenhum veículo ali. Aí a coisa começou a ficar esquisita mesmo, será que somos comida deles? Resolvemos então montar um grupo com 3 pessoas que iriam até a cidade mais próximo, aquela que disse anteriormente uns 40 quilômetros de distância, uma boa parte na mata para cortar caminho, e o restante de estrada de terra. Não podíamos obrigar ninguém a fazer isso, precisávamos de voluntários, ou seja, pessoas que resolvessem correr este risco. Fui um dos voluntários mais 2, os outros ficariam na sede para defendê-la. Também ficamos com medo de encontrar a polícia, nenhum de nós tinha autorização para andar armado. Cada um levou uma pistola e uma espingarda, não sei se adiantaria, mas era uma segurança a mais. Saímos às 4 horas da manhã, sabíamos que a viagem era longa, não queríamos deixar a segurança do alojamento, mas iríamos morrer sem lutar, nunca. Não andamos nem 5 quilômetros, já estávamos exaustos, não sabíamos nada de caminhadas longas, parecia ser fácil, mas vínhamos de uma vida difícil, não iríamos conseguir, seríamos uma presa fácil. Voltamos rapidamente. Foi um suplício retornar mais 5 quilômetros, chegamos sem conseguir falar direito, a respiração estava ofegante, tínhamos que descansar para se preparar da noitada que vinha pela frente. Falando assim até parece que somos corajosos, mas estávamos morrendo de medo. Vai lá, a noite chegando, juntamente com medo, fome não tínhamos mais, às vezes tomávamos um trago, mas eu principalmente não queria me embriagar. Quer mais, é noite de lua cheia. A mata ao redor do alojamento já começou a fazer uns barulhos esquisitos, quebrava de uma forma que não parecia ser o vento. Um uivo muito alto saiu da mata, mas parecia que estava dentro do alojamento, as pernas tremiam que mal conseguia ficar de pé. Cadê o João, o único que tinha bebido além da conta? O João está lá fora, disse que ia fumar e já voltava, só pode estar louco. Mais que depressa começamos a gritar o seu nome, quando de repente um grito assustador pedindo socorro, mas como socorrer, era a fera. Infelizmente João foi estraçalhado pela fera, não teve chance nenhuma. Não sabíamos mais o que fazer, o desespero tomou conta de todos. Acho que o lobisomem descobriu que estávamos com medo, pois veio na varanda, começou a arranhar as portas, as paredes, tudo. Ficamos bem quietos, rezamos muito. Fiz rezas que eu mesmo acabara de inventar. Minhas lembranças vieram bem fortes, imaginei que tempos atrás queria morrer e hoje estou com medo do lobisomem. Meus filhos vieram na cabeça, pensei o seguinte, tipo no desespero mesmo, vamos ter que acabar com isso. Hoje não conseguimos, estamos todos cagados, mas amanhã teremos mais coragem.
Pela manhã decidimos que não aceitaríamos mais aquilo, e outra, o pessoal que tinha caminhado pela fazenda confirmou que o helicóptero que estava escondido era sim o do dono da fazenda. As conversas que tínhamos, as pessoas tinham as mesmas características, tinham montado uma armadilha pra gente, éramos comida sim, foi muito fácil, mas só agora caiu a ficha. Já era difícil acreditar em lobisomem, agora tem lobisomem inteligente, montando armadilhas. Matutando todos juntos, resolvemos montar uma armadilha, percebemos que as paredes e as portas eram muito fortes. Todos os cômodos tinham uma ligação interna, como por exemplo o alojamento 1 com o 2, possuíam portas para sair e entre eles. Existiam mais cômodos, porém estes aparentavam ser o mais fortes, combinamos então colocar todos os mantimentos em um só cômodo, e deixar as portas abertas como se tivéssemos esquecido, e assim que ele chegasse pensaria que pegaria todos de surpresa. As portas foram amarradas para que pudéssemos puxar e fechar quando ele entrasse. Agora teríamos que encontrar um lugar onde pudéssemos nos esconder, mas cadê a coragem? Quem seria o herói? Não vejo outra alternativa a não ser eu. Aparentava que ele estava sabendo, pois se passaram uns dias sem aparecer, não sei se ele sabe ou se não é lua cheia. Em um domingo à noite, quase segunda-feira começamos a escutar os movimentos lá fora, nossa, será que é ele? Nós colocamos apuros planos em movimento. Tínhamos armas, mas sabíamos que de nada valeria, então vamos rezar para que ele entre no alojamento. Coloquei-me corajosamente, mentira, a ficar dando voltas na casa, minha cabeça parecia que ia explodir, não sabia se ele iria me pegar de surpresa ou eu o pegaria. Tá lá o primeiro grito, ele não precisa ser visto para pôr medo na gente, era só gritar. Não esperei, corri para a porta do alojamento onde tínhamos feito a armadilha, e como uma onça caçando ele se pôs a caminhar lentamente em minha direção, pensei se todos estivessem prontos, porque senão, era o meu fim. Sim, lá vem ele com toda aquela imponência em minha direção, corri para dentro, tenho que confessar todo cagado, não tinha parado de rezar, Senhor do céu, será que eles irão fechar a porta? Estive bem próximo a ele, acredite uns 4 metros de distância, sua cara era de que iria me matar, sentia uma satisfação enorme achando que eu estava acuado. Corri para o outro cômodo e ele veio atrás, quando passou a primeira, um dos jagunços a fechou, quando eu passei pela próxima, ele estava chegando bem próximo a outra porta se fechou. Todo aquele medo que tinha, começou a passar, pois ele estava preso, agora era torcer para que ele não conseguisse sair. Gritos aterrorizantes eram escutados pelo lado de fora, ele parecia estar desesperado, batia por todos os lados e não conseguia sair, também não tínhamos o que fazer a não ser rezar e rezar muito. Faltavam poucas horas para amanhecer, mas parecia um século, aqueles gritos não passavam. Ufa, são 6 horas da manhã, o silêncio imperou na fazenda, começamos a sair dos esconderijos, uns com olhos estatalados, outros brancos de susto. A hora de abrir as portas está chegando, quem vai abrir? Tal desespero é tanto que eu decidi abrir, fui entrando bem devagar pé por pé, em um dos cantos me deparei com uma pessoa deitado em formato fetal, sem roupas e todo sujo. Nossa, era o dono da fazenda, não me parecia assustador naquele momento, e sim bem frágil. Ele se levantou, muito assustado sem saber o que estava acontecendo, como assim, sem saber o que estava acontecendo, até plano existia para nos pegar. Tá explicado então o helicóptero não ter ido embora. O final não posso contar, pois vocês sabem iria nos comprometer, mas naquela região nunca mais foi ouvido falar do lobisomem, ou seja, daquele lobisomem. Gostaria de deixar também uma ideia do grito ou se preferir o uivo do lobisomem, aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Este é o mais próximo que achei na internet, pois não conseguimos gravar.